Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da EBD Kids. Antes da gente começar a nossa aula, a gente vai fazer uma oração, beleza? Então feche seu olhinho aí pra gente orar junto. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa lição. Muito obrigada porque, mesmo Deus, no meio dessa pandemia, de lockdown, Deus, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de aprender mais sobre a sua palavra. Fala conosco hoje, Senhor, através dessa lição, e que a gente possa sair daqui sabendo mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Antes de a gente começar a nossa aula, a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas bem rapidinho. E o tema vai ser Brasil. Então vai funcionar assim. Eu vou fazer a pergunta e vou dar 10 segundos para vocês responderem. As opções vão aparecer aqui assim na tela, tá bom? E aí vocês respondem aí na casa de vocês, beleza? Então tá, então vamos começar. Pergunta número 1. Quantos estados tem o Brasil? Letra A, 27 estados. Letra B, 26 estados e 1 Distrito Federal. Letra C, 27 estados e 1 Distrito Federal. Ou letra D, 28 estados. Tem 10 segundos. Bom, a resposta dessa é a letra B, 26 estados e 1 Distrito Federal. Vamos agora para a segunda pergunta. Quantas cidades tem o Brasil? Letra A, 10.361 cidades. Letra B, 3.368 cidades. Letra C, 6.558 cidades. Ou letra D, 5.568 cidades. Bom, a resposta dessa é a letra D, 5.568 cidades. Agora, vamos para a nossa terceira e última pergunta. Quantos habitantes tem no Brasil? Letra A, 100 milhões. Letra B, 150 milhões. Letra C, 200 milhões. Ou letra D, 250 milhões. A resposta certa é a letra C, 200 milhões de habitantes. Nossa, o Brasil tem muita gente, né? Imagina só, 200 milhões de habitantes, 5.568 cidades. Imagina só, cada cidade tem um prefeito, ou seja, a gente tem 5.568 prefeitos. Cada cidade tem um monte de vereador, ou seja, a gente tem muito mais de 5.000 e não sei quantos prefeitos. Cada estado tem um governador, vários deputados estaduais, e aí a gente tem um presidente, vários deputados federais, e aí tem vários senadores, e vai, muitos cargos. Ou seja, o nosso governo no Brasil, ele é composto por muitas pessoas, né? Então, hoje, na nossa aula, a gente vai ver quem instituiu esses governantes, ou seja, quem que colocou eles ali e por quê. Quando a gente vê alguma notícia no jornal sobre algum problema que está acontecendo no nosso país, é muito comum a gente falar, né? Ai, esse país não tem jeito. Ou então, ai, não tem político bom nenhum nesse governo. Ou então a gente até fala, ai, ó, crente não tem que se envolver com política. Quem que já ouviu isso, né? Eu sei que eu já ouvi várias pessoas falando isso. Você já ouviu? Mas será que esses comentários são verdade? Quer dizer, eles em parte são verdade, né? Porque infelizmente nosso país realmente vem enfrentando muitos problemas, né? Envolvendo os políticos, envolvendo o governo federal, o governo dos estados, né? E isso até que é verdade. Mas quando a gente fala, crente não tinha que se envolver com política, será que isso tá certo? Será que a gente realmente, né, enquanto cristãos, a gente deveria se separar e não procurar saber de política, não procurar se envolver, não procurar se inteirar dos assuntos que estão acontecendo? Será que isso está certo? Bom, hoje a gente vai ver que a Bíblia convida a gente a ter uma postura diferente do que a maioria das pessoas tem em relação à política. Porque é realmente muito triste, né? A gente vê
políticos que se deixam levar pela ganância, pela vontade de ter muito poder, de ter muito dinheiro, e às vezes deixando as pessoas que precisam realmente, né, de ajuda, coisas assim, deixando essas pessoas de lado. Isso realmente entristece a gente. Mas a gente vai ver lá na Bíblia, né, em algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, principalmente, que nós, enquanto cristãos, não podemos só sentar e ficar reclamando. A gente vai ver qual é o nosso papel em relação a isso tudo. O nosso país é dividido em 3 poderes. Poder judiciário, que é o responsável por julgar as leis, né, de executar as leis. O poder legislativo, ele é o poder que é responsável por criar as leis, ou seja, são os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, né? E o terceiro poder é o poder executivo, que é o poder que tem a obrigação de coordenar tudo, né? Que é o presidente, os governadores estaduais, né? O governador de cada estado e os prefeitos. Tá, e aí você pode me perguntar, mas tia, quem é que coloca essas pessoas lá, né? Quem que define quem que vai governar? Quem que dá o cargo para essas pessoas? Bom, a grande maioria dessas posições são escolhidas por voto popular. Eu acredito que você tenha visto já o seu papai, a sua mamãe indo votar, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve eleições. Então, é por voto de pessoas, os cidadãos votam, né? Quem que vai assumir essas posições. Bom, essa resposta está correta, mas tem mais coisa por trás dessa resposta. E a gente vai ver isso lá no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 1. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Ou seja, ali Paulo está dizendo que todas as autoridades que estão no poder hoje, foi Deus que permitiu que elas estivessem ali. Mas aí você pode pensar, tia, mas a gente está com tanto problema no nosso governo, Deus quis que tivesse problema, né? Tipo, será que Deus não escolheu errado? Bom, a resposta a gente sabe que é não, né? Afinal de contas, Deus não faz nada errado. Deus não escolheu uma coisa errada. Deus tem tudo sob controle. Então, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele tinha um plano exato, que nem eu nem você entendemos ainda. Mas e aí, o que a gente pode fazer por esses governantes, né? Agora que eles foram escolhidos e foram instituídos, né? A gente pode, será, só sentar e reclamar do que eles estão fazendo? Bom, a Bíblia é bastante clara quanto a isso. E tem instrução pra gente lá na primeira carta a Timóteo que Paulo escreveu, no 2º capítulo. Vamos ler? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para o seu amigo Timóteo que a gente deve orar pelas autoridades e pelos governantes. Isso é bem diferente, né, do que a gente vê a maioria dos adultos e até mesmo crianças fazendo hoje em dia. Além disso, a Bíblia diz que Deus fica contente quando a gente ora pelos nossos governantes. Continuando lá no versículo 3, no capítulo que a gente leu, diz que isso é agradável perante a Deus, né? Ou seja, que isso alegra a Deus. Então, se algum dia você estiver numa roda com seus amigos e eles começarem a debochar, a zombar, né, de questões políticas e tal, não faça como eles, né? Você pode sim, óbvio, se posicionar e falar se que você não concorda e tal, mas não precisa fazer isso com maldade, né? Porque muitas pessoas hoje em dia expressam suas opiniões muito rudes, né, de maneira grosseira e tal. E a gente não precisa fazer isso. A gente pode expressar as nossas opiniões de maneira gentil, né? De maneira firme, mas obviamente com amor e com sabedoria. Mas, acima de tudo, experimente orar também, porque a oração faz toda a diferença. Além disso, a gente deve honrar as nossas autoridades e deve obedecer. E para isso, é bom que vocês conheçam, que todos nós conheçamos sobre o nosso país, sobre o Brasil, sobre como ele é governado, sobre as formas de governo, sobre as leis. Mesmo sendo criança, é bom que a gente conheça isso tudo. Por exemplo, vocês sabiam que existe uma super lei no nosso país, que é a lei assim que meio que governa tudo, todo o nosso país é baseado nela, e que ela se chama Constituição? Tudo, sobre todos os assuntos. Você pode achar lá leis sobre aqueles assuntos, sobre como governar, sobre crimes, todas essas coisas. Ela é tipo a maior lei de todas, a mais poderosa de todas. E vocês sabiam também que existe um conjunto de leis especialmente para defender os direitos das crianças?
O nome desse conjunto de leis é Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um livro dessa grossura, cheio de leis, cheio de direitos e deveres de cada criança e dos pais dessas crianças, e também da sociedade, dos governantes para com as crianças. Nesse estatuto fica definido que toda criança deve ter uma família, deve ir à escola, deve ser protegida de maus tratos e exploração, deve proteger o meio ambiente, deve respeitar, os mais velhos, os pais. Ou seja, sabendo mais sobre isso, sabendo sobre todos esses deveres e obrigações das crianças e dos adolescentes, fica mais fácil da gente cobrar os nossos líderes, cobrar deles posicionamentos sobre isso, cobrar que eles ajam em questão, por exemplo, se a gente vir crianças sendo maltratadas, sendo exploradas, faz conhecer essas leis, permite que a gente cobre, que a gente vá atrás dos nossos direitos. Essa lição de hoje tem como objetivo incentivar a gente a agir. E o que a gente pode fazer? Bom, você pode procurar saber o que tem acontecido no seu bairro, na sua cidade, no estado, e saber o que tem acontecido de bom, o que tem acontecido de ruim, e o que você pode fazer para ajudar. Por exemplo, você sabe que a limpeza do nosso bairro é de responsabilidade do governo. Mas não só do governo, a gente pode ajudar também. Como que a gente pode ajudar? Não jogando lixo na rua. Se a gente vê lixo nas praias, na rua, jogado, alguém jogando, às vezes... Quantas vezes a gente já viu, gente jogando lixo da janela do carro? É nosso dever também ajudar a manter limpo, a recolher esse lixo, a deixar nossa cidade limpa, por exemplo. E aí você pode falar, ai tia, mas eu já joguei papel uma vez no chão porque não tinha lixo perto. Bom, o que você pode fazer nesse caso? Você pode pegar o lixo, guardar no seu bolso, guardar na bolsa, para jogar depois em algum lugar que tenha. E isso é só uma das milhares de coisas que você pode fazer para ajudar os nossos governantes e ajudar a gente a ter um país melhor. Porque as boas ações no nosso país, os bons governos, começam com ações pequenas. Não adianta só a gente cobrar as pessoas que fazem no grande, fazem coisa errada no grande, se a gente, no pequeno, a gente faz coisa errada também. Ou seja, nada de ficar parado, vamos começar a ajudar. Vamos orar então para terminar nossa lição? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa lição de hoje. Muito obrigada por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Eu quero colocar nas tuas mãos agora, Deus, a vida dos governantes, das autoridades do nosso país, Senhor. Que elas possam ter o coração delas voltadas para ti, meu Deus, e para fazer a tua vontade. Dê sabedoria a elas e compaixão também, Deus, para elas tomarem as decisões, que o Senhor possa mover o coração delas em prol dos mais necessitados, das pessoas que são muitas vezes prejudicadas, Deus. Eu quero pedir também que o Senhor esteja movendo os nossos corações e que o seu Espírito Santo possa estar acordando para a gente para situações em que a gente pode agir de verdade, para fazer a tua vontade, para fazer a diferença no nosso bairro, na nossa escola, na nossa cidade. Enfim, meu Deus, que a gente possa ser luz realmente e sal no meio das pessoas, e brilhar a tua luz, meu Deus. Eu quero te pedir que abençoe cada criança que assistir essa lição, Deus, e abençoe também os pais de cada uma, que eles também possam ser cidadãos, Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu coração. Em nome de Jesus eu peço que abençoe, Senhor, os nossos próximos dias. Assim eu oro. Amém. A nossa palavra-chave de hoje é governo. Então anota aí para você não esquecer. Tchauzinho e não deixe de assistir o vídeo do Ministério Infantil Conectado aqui no nosso canal.